Como que o povo do exterior vê o brasileiro? Eu acho que o brasileiro vê bem. O brasileiro é benquisto no mundo todo. No geral, é benquisto. Agora, as pessoas sempre ficam felizes. Falam que o Brasil é Brasil, né? Aquela festa. Agora, a gente tem uma questão que o Brasil, país, ele tá visto de maneira meio complicada. Mas vamos fazer um resumo da nossa história recente, né? Porque a manchete que chega do outro lado é só essa. A gente não sabe como é que é o viver no dia a dia de um país. Brasil, desde a redemocratização pra cá. Tá. Então a gente elegeu lá o avô do Aécio, ele morreu antes de assumir. Então o presidente eleito que nunca assumiu José Sarney, cenário de hiperinflação, caos danado, sei lá o quê, disputa a eleição Collor e Lula, né? Aquele momento maravilhoso da nossa história. O Collor acaba vencendo as eleições, falando que o Lula ia congelar a poupança, congela a poupança, impeachment no Collor, assume Itamar Franco. Então, democracia aqui tá difícil, né? E tá, ninguém passa na faixinha pro outro bonitinho, tá complicado. Aí vem o Itamar Franco, beleza, FHC, que bonitinho, funcionou normal, o FHC passa a faixa pro Lula, Lula governa, né, tranquilo, Dilma toma impeachment. Então já, 2 presidentes seguidos, a gente não consegue fazer uma sucessão normal, né, porque já foi de um presidente que veio do impeachment para um presidente normal, a outra tomou impeachment, passou dele para ele mesmo, do Lula pra Dilma, que era o mesmo partido, a Dilma toma impeachment, o Lula vai preso, então nosso ex-presidente já preso. Aí agora vem o Bolsonaro, na pandemia, muita manchete contra ele internacional, a imprensa deu muito nas costas dele ali, e o Lula preso enquanto isso, então lembra, nosso ex-presidente preso. E aí agora o Bolsonaro, ele termina o mandato, sob o risco de ser preso, agora lá fora a manchete que tem é que ele pode ser preso, confiscar o passaporte do homem, não pode ir ver a posse. Não pode ir na posse do Trump, cara. Mas olha isso, olha como é que é essa manchete, olha esse país, tá parecendo um país normal pra você? Plena funcionamento, Não dá as coisas tá ok, derruba a rede social, é isso que as manchetes chegavam, tirou o X, o que foi a treta com o Elon Musk, sabe o quê? Não importa se a gente tá certo ou se tá errado, o que interessa é a manchete. E daí assume agora o Lula de novo, que era o presidente que a gente prendeu. É um país que, para você analisar isso, não sendo brasileiro, sem compreender o português, né, só com as notícias, fica rapaz, esse pessoal não sabe o que eles estão fazendo, não. Prende o cara, solta o cara, vira presidente, prende o outro, que era o bom, que prendeu o outro. E não tem condição. Então, a gente vive num caos, assim, para fora. É muito difícil você explicar. Por isso que investir no Brasil é um investimento exótico. Por isso você olha para o Brasil nos últimos anos dolarizados, está a 50% de queda na bolsa. Como é que você tem estabilidade? Como é que você confia de investir num negócio desse? Não tem como. É loucura. Se a mesma coisa que você falar para mim, não, tem um podcast ali de um cara que tá rolando, e aí é o seguinte, esse podcast tinha 2 âncoras, vamos supor, você e o seu outro sócio lá. Não, um foi preso, mas já foi solto, ele tá fazendo programa lá também. E o outro? Não, o outro ele era bom, mas agora tô pra prender ele. Tiraram ele do ar agora. Olha o podcast maneiro pra você investir. Tiraram ele do ar agora, ele não tá podendo aparecer, não, mas assim que ele puder voltar pras câmeras, vai ser bom, pô. Você investe? Pô, uma empresa chance. Dessa, o outro é ex-presidiário que voltou pro programa. Não importa, entendeu? Não importa se tá certo ou se tá errado, porque as pessoas têm sempre a mania de falar assim, mas fulano, vamos defender o Lula ou vamos defender o Bolsonaro. Mas não adianta você defender, eu tô falando que a manchete é ruim. Não interessa como é que a gente explica ela. Você tem coisa na vida que o simples fato de dizer que alguém tá envolvido com isso é ruim. Não dá, pra você falar que um país tá normal, com o presidente atual do país já foi preso, já foi um presidiário. Como é que você explica isso para as pessoas? E o outro que era presidente daqui a pouco, a gente tá ameaçando prender o outro também. Então, assim, eu acho que muitas vezes o pessoal, né, querendo sangue, quer as coisas, eles não pensam em como isso soa lá fora. Pra mim, vou ser bem sincero agora, pra mim, eu acho que tem um tipo de roupa suja que você resolve em casa, né? Eu acho que tinha que ter levado, manda a Força Aérea, manda alguém junto com o Bolsonaro pra trazer ele de volta e deixar ele nesse negócio dessa posse lá, porque pra não ficar feio, cara. Tem coisa, tipo assim, sabe aquele negócio de você na rua, sua mãe não briga com você? Eu penso a mesma coisa. Não tinha que ter prendido o Lula num presídio convencional, um negócio desse, a gente tinha que ter feito alguma coisa meio assim, entendeu? Porque se fosse pra soltar depois, o que adiantou isso? Só manchou nossa reputação, deixou o cara preso. Não sabe se prende, não sabe se solta. Termina de julgar direito, então, sabe? Toma uma decisão definitiva. Pô, o cara era bandido mesmo, vamos deixar ele preso, né? Agora esse negócio de prende, solta, aí ameaça prender o outro, arranca passaporte. Cara, isso lá fora, a gente nunca vai conseguir ter uma economia organizada para investimento, como grau de investimento, com uma confusão dessa. É um país exótico. Você olha para isso, você ouve essas notícias, você não pensa que veio de um país sério. Isso aí, cara. Toda hora uma prisão, um negócio, né? Um rolo, cara. Toda hora. E um presidente envolvido, o Temer recebendo gente da JBS dentro da casa dele de madrugada. É umas coisas, cara, que assim, não tem condição, não. Não tem condição, não. O Temer teve
Teve um tempo que ele ficou preso também, né? Ele Ficou, foi preso. não, é o que eu tô te falando. O Brasil não tem. Ele ficou preso um dia só, né? Um dia o só. vampirão tem poder. Aquele ali. Aquele ali eu sou a favor do fica Temer. Se voltasse o Temer, deixa também. Ele até. Faz monarquia, deixa o Temer aí. O Temer, se você for analisar, o cara falava bem português. Não é nem a classificação dele. Eu gosto do seguinte momento da história do Brasil. Você perguntava: o que você acha do presidente da República quando era o Temer? Todo mundo fazia assim, Ninguém defendia o Temer. Não tinha briga, né? Ninguém atacava. O Temer uniu o Brasil, cara. Isso é que as pessoas não percebem, né? A verdadeira união que o Brasil teve foi no mandato do Temer. Não tinha meia dúzia chorando no primeiro ano que a Dilma tinha tomado impeachment. Golpista, o quê? Mas o Temer até poesia ele escrevia. Já viu o livro de poesia dele? Embarquei na tua nau sem rumo. Livro de poesia. O Temer era poeta, pô. Poeta. Puta, e criou a delegacia da mulher, feminista. Mas a mulher dele causava polêmica. É porque era bonita. Exatamente. Uma polêmica boa, polêmica legal. Caraca. A esposa dele era bonita. Mas uma coisa que enfraquece também o Brasil de receber investimento exterior, já que você tocou no assunto do JBS, os caras conseguem reverter uma decisão na justiça de um negócio que eles tinham feito, de uma venda. Eles te venderam, né? Eles queriam fazer uma aquisição e para isso eles tinham que vender as empresas e tal. E eles foram vendendo e tal, eles iriam vender uma... Do CAD? Do Conselho Administrativo de Defesa Econômica? Foi isso? Eu não sei, não tô muito por dentro. Foi. Não, então, uma dessas empresas era uma madeireira. Era uma empresa, e eles venderam, juntaram, tipo, uns 7 bi do que eles tinham para poder fazer essa aquisição. Só que nesse período todo da transição do negócio e tal, a madeira disparou. O que eles fizeram? Reverteram a venda na justiça. Isso por quê? Porque caiu no Ministério lá do Meio Ambiente que ele não aprovou a venda, porque tinha uma irregularidade, não sei o quê. Tô falando aqui o que aconteceu, tá? Eles venderam e depois eles conseguiram reverter. Que eles mesmo entraram com a ação. Mas segurança jurídica. É uma instabilidade que também, se você for contabilizar, não é só o governo, entendeu? Tem mais coisas envolvidas. É muito burocrático investir no Brasil. Mas sabe que a segurança jurídica é um ponto que pega, assim. É um ponto importante. O Brasil tem uma falta de segurança jurídica mesmo. Por exemplo, faz uma privatização, depois o Lula fala que não gostou da privatização, então existe esse ponto sempre que a gente tá na berlinda ali. Mas assim, existem umas coisas que a gente pega muito pesado com o Brasil, né? E do ponto de vista... A gente tá certo de cobrar aqui dentro e tudo, e que quando acontece lá fora também, a gente fala, certo. Tem assim, eu tava falando, né? Eu sou um cara muito coerente, eu sou um liberal, eu sou a favor de qualquer política liberal. Então, quando você diminui o tamanho do Estado em qualquer área que seja, né, você vai diminuir cada vez mais o tamanho do Estado. Essas são algumas coisas que hoje em dia eu tô ficando velho, e aí a gente vai percebendo que o mercado não dá conta de tudo, né? Então, cada vez tem ficado mais humilde com relação a isso. Mas, sou um liberal clássico. Acho que o Estado com a menor influência possível na nossa vida cotidiana. Quando eu vou fazer alguma coisa que eu não tenho que lembrar que o governo existe, ou o Estado, né, com E maiúsculo, eu fico mais feliz do que quando eu tenho que lembrar que ele existe. Então, se eu faço qualquer relação privada, acho bom. E aí, a gente vê agora, por exemplo, a direita brasileira, ela se associou ao liberalismo. As duas coisas não têm nada a ver, mas a direita brasileira, historicamente, é muito mais associada com o liberalismo econômico, com as liberdades econômicas, do que a esquerda, né? A esquerda é mais associada com as liberdades individuais, então ela quer o Estado legislando menos sobre os corpos, né? E a direita quer o Estado legislando menos sobre a empresa. Se juntar os dois, até que dá uma coisa interessante. Né? Que aí ninguém se mete na vida de ninguém, mas não consegue. A gente nunca conseguiu ter esse lugar. Não existe nenhum partido liberal no Brasil. O Novo fala que mas vez ou outra você vai ver ele embarcando por conta do populismo, né? A religião é muito forte no nosso país, etc. Eles têm que embarcar nas pautas que acaba não sendo tão liberal. O Trump agora, ele adotou um monte de medida completamente protecionista. O Trump está falando de aumentar tributo, não é isso? Você só fala disso, aumentar tributo, mexer, influenciar com o Estado e mais coisas, baixar a lei, né, que mexe na vida das pessoas. E você vai ver a direita brasileira e até alguns liberais se associando e falando que está certo o que o Trump está fazendo. E daí, quando a gente tem protecionismo dentro do Brasil, essas pessoas falam que não. Então eu acho que assim... Falta também uma coerência no discurso que afeta demais a gente. Porque aí, o Trump falando que vai colocar tributo nas empresas lá fora, as pessoas estão achando legal. E não é exatamente isso que o Brasil faz. E deu errado. A gente vai lá e você vai comprar um carro, você tem quanto de tributo você vai pagar? Vai pagar 60%, 70% de tributo em cima disso. Aí a gente sabe que tá errado, não é isso? Você vai comprar um iPhone, você vê a diferença do preço no Brasil e nos Estados Unidos, você fica puto. Mas por quê? Porque o iPhone no Brasil é produto de importação, né? O Trump tá falando que vai criar esse tributo pra China,